Casa Sloper é 1950, também era na Paulista, era em frente a... É onde é o Colégio São Luís, para quem... Mas entre a Rua Augusta e a Paulista, por ali. Aí vocês estão vendo que ela já diz que roupa você tem que usar, né? Se você vai viajar para Paris, você tem que usar o terninho, você tem que usar aquela maleta, você tem que usar a frasqueira, você tem que usar chapéu. Então, todos os códigos do bem vestida para viajar, para ir para Paris. Você quer falar alguma coisa? Não. Não. E do outro lado, embaixo, vocês estão vendo que a Casa Sloper era do Rio, né? Mas tinha 2 lojas no Rio e 2 aqui em São Paulo. Mas a importante foi essa da Casa Sloper da Paulista. E aí vocês estão vendo embaixo, já é mostrando um social, né? Como é que eu vou, entre mulheres, conversar, fumar, beber. Então já mostra, assim, a libertação dessas mulheres que podem se virar sozinhas, que uma toca, outra bebe, outra fuma. Então elas mostram, assim, como a postura de uma mulher com as amigas. Então não é mais a mulher obedecendo, indo atrás do que tem que ser, mas o que ela gostaria de fazer e o que ela pode fazer. Uhum. E acho revolucionário pensar essa vitrina, né, sob esse viés feminino no sentido até dessa gestualidade desse corpo, né? E o movimento que esses manequins foram ganhando, se a gente colocar em comparação aos que a gente mostrou anteriormente, né, mais antigos e tal, mas a gente pensar nesse corpo que vai se movimentando. E se a gente comparar também essa vitrina, né, ali de Paris para essa de baixo, mostrar que é isso, né? Não é só as peças em si, mas toda uma gestualidade do manequim que é prescritiva, que vai dizer quem são essas mulheres, o que elas estão fazendo. O que elas podem fazer. Se são mais arrojadas, se são mais modernas, se são mais caretas, enfim. Então esses valores ali das peças, daquilo que quer vender, mas pela temática, né, dessas vitrinas. E aí, imagina hoje em dia a gente fazer uma vitrina com 2 peladinhos, né? Não ia rolar, né? Não. Também é do MAP, né? As 3 são do MAP. E aí, vocês estão vendo que acho que 400 anos da cidade de São Paulo, vai ter a bandeira, vai ter a mulher vestida como se fosse a diretora de um colégio, né? Vai ter uma rua, como se fosse uma rua de São Paulo. Então, assim, a temática lá de cima está vendendo a lavadora, né? Então a lavadora vai ajudar, mas assim, são sistemas de exposição que a gente não poderia usar nunca hoje, né? E mesmo da direita, né, que é essa da Lusitana, era uma loja de cama, mesa e banho para a roupa do bebê. Gente, se o bebê tiver toda aquela roupa, a gente vai ficar afogada na roupa, né? Sim, é muita informação, né? Muitas camadas de produto. Então, pensar também que a gente está sempre construindo a vitrina pensando no direcionamento do olhar desse sujeito que está passando na rua, que está andando no shopping, seja onde for. Então, a gente também precisa se colocar no lugar desse sujeito para conseguir entender se ele vai conseguir depreender todas essas camadas ou se essa poluição só vai causar... Você consegue ler, né? E agora são vitrinas mais novas, né? A Suzy Geller, ela fazia esses bonecos assim meio cômicos, né? Aí ela vai vender uma loja de chocolate, tem esses bonecos num Fusca, todos borrados de chocolate. Aí é na Deca, que é ali na Avenida Brasil, que ainda existe essa loja, esses personagens divertidos no meio dessas pias. E aí também a do meio também é da Suzy Geller, né? Então vocês imaginam, ela pôs um Fusca amassado, né? Bateu num poste. Na Babylândia, Babylândia. O Papai Noel saindo, Mamãe Noel saindo, né? Tudo arrebentado. Então, vamos dizer, ela sempre foi uma pessoa que fez vitrinas cômicas ou com humor. E aí tem a Copenhague e o Eldorado, que já são umas coisas mais tradicionais. Essa é uma vitrina minha, é velha, né, 1999, da Dupont, numa feira de relógios e joias no Rio Grande do Sul. Então, vocês estão vendo que a temática era a semana de cinema e a feira de relógios e joias. Então, eu vou usar a temática da cidade, que era o cinema, aí vou colocar máquina de filmar, vou colocar os filmes, as rodas, as latas e um pôster. Então, e aí a iluminação de trás, é um neon lá atrás que ilumina de trás para frente, porque era um lugar que não tinha muita iluminação, só tinha que aproveitar onde tinha tomada. Então também tem isso, a gente aproveitar tomadas. E aí também tem assim, tem os relógios de pulseira de couro estão à esquerda.
esquerda. Relógios de metal estão no meio. Relógios à direita são de ouro com pulseira de couro. Então, as famílias agrupadas separadamente. Essas aqui também são minhas, são da Ladani, no Shopping Guatemi. Era Natal, né? Mas com a Barbie. Embaixo, Relógios Dumont, falando de Magritte. Esse é um quadro de Magritte que chama Montanha. E a gente fez isso na Bienal da época, porque tinha uma coleção do Magritte. Então, a gente ligou a Dumont com a coleção do Magritte que estava na Bienal e fizemos sessão. Estou usando a mesma iluminação de baixo para cima. Toda vez que a iluminação é muito difícil de fazer ou que não tem spots, a gente usa esses truques. E a última é de linhas. Então, as linhas eu peguei caixas de maçã gigantes, fotografei, enchi de papel de seda, como antigamente elas vinham, com esse papel de seda amassado, né, em caixotes de papelão. E aí as linhas, as mesmas cores que as maçãs. Então, a temática tem a ver com o fruto da época, com a cor da fruta, e a temática é linhas. Então, realmente, assim, a pessoa que olha essa vitrina tem que ter um conhecimento do que é uma linha e do que é aquela fruta daquela estação. Uhum. Eu gosto muito dessa da maçã, porque eu fico pensando na questão realmente assim da especificidade de cor de linha, porque assim cada tom, né, assim você tem do verde 100 verdes e assim, e aí a Silvia consegue trabalhar esse degradê, enfim, esse jogo de cores assim da própria fruta. Então eu gosto muito dessa vitrina. Pode falar. Pode falar. Aqui da Priscila Calegari, então assim como a gente viu outros artistas assinando, né, vitrinas, digamos. Então assim, a gente pensar que essa ideia de collab, essa ideia de uma marca por tal pessoa, então assim, no sentido de atrelar duas imagens, duas figuras diferentes, mas numa construção. Que me faz pensar que na questão da vitrina mesmo como uma arte, né? Como a exposição de uma coisa que tá no escopo desse artista, que pode traduzir algo que ele tem para dizer, mas que se apropria de um espaço comercial. Né? Então, assim, não está no museu, não está numa exposição específica, está no comércio, mas traz esses elementos de arte para a gente fazer essa conexão com a moda. Até a fotografia, né? Sim. Aqui ela também? Na Tchau Mal, a Tchau Mal fechou, né? Fechou. Então, que era na Melo Alves. Então, à nossa direita, a gente tem ali esse tipo de manequim, era muito característico da Tchau Mal, que era esse boneco de madeira articulável, né? Então, assim, pensar também que as marcas podem usar esses elementos, né? Assim, o mobiliário ou a própria escolha do manequim, que corpo é esse que a marca quer como o corpo do seu cliente ou como um corpo que representa a sua marca. Então, assim, a estratégia da vitrina começa já pensando nesse corpo, né? Assim, e aí a Tchau Mal tinha esse manequim super característico, né? Esse boneco articulável de madeira. E aí esse boneco articulável de madeira tá com essa capa de Papai Noel, né? E essa capa que quando ele abre, os presentes estão ali, como se fosse o saco de presentes do Papai Noel, mas na roupa. E aí com esse calção, com essa boxer, enfim, pensando também um pouco dessa descontração da marca, né? No estilo de sapato e tal. Aí a gente compõe, então, esses elementos, né, desse cenário natalino com um saco de presente que está embaixo, com uma miniatura do próprio Papai Noel ali, do bonequinho de madeira, na verdade, com uma caixa de presente, né? Então, assim, eu tô vendendo toda a ideia de que se a pessoa entra na Tchau Mal, ela vai conseguir resolver todos os presentes. Por isso que eu tenho essa variedade de calçados também. Então, a gente também perceber, né, se eu tô trabalhando a minha estratégia para um produto específico, pelo valor específico daquele produto, quando eu estou fazendo uma edição especial de um produto, por exemplo, ou quando eu estou apresentando a coleção e estou dizendo para o cliente, olha, resolva aqui suas compras de Natal e estou mostrando volume e variedade. E da Tchau Mal também, ao lado, a gente tem essa composição que eles fizeram... muitos forros de calçado da Tchau Mal traziam essas mantas, né? Essa manta cinza. Então, eles trazem a materialidade do produto, né? Um dos materiais que eles usam, enfim, que faz sentido na construção da identidade da marca. Então, eles trazem esse material e mostram esse material amarrado, como se
com essas mantinhas, né, amarradas. Mas percebam que eu não é a ideia de que inverno são as mantas e tal, não. É a construção da materialidade da marca, reforçando essa identidade, esse DNA. E aproveitando essa imagem, eu quero falar que a gente vai avançar mais para frente, mas a gente perceber que a gente também já pode, observando daqui, né, todos os exemplos que a gente vai dar, essa relação de dentro e fora, né, com o visual merchandising. Então, se eu estou conseguindo ver essa loja do lado de fora, essa loja está me dizendo alguma coisa, né? Assim, eu consigo acessar visualmente esse espaço, eu não tenho uma barreira, então eu vou criar ali uma relação com a loja desde o lado de fora, tá? Então a gente vai ver tipos de vitrina e a gente vai falando sobre isso, mas é interessante a gente né, vocês já pensarem nesse olhar, porque aí todo o exemplo que a gente dá é uma das características que a gente pode olhar, né? Essa vitrina aberta que eu consigo, que meu olhar atravessa, tá? Essa foi do Mário Queiroz, que eram os casais de contos de fadas. Então, não é mais só o príncipe e a princesa, são os dois príncipes, as duas princesas, a bruxa com a princesa. Então, casais totalmente diferentes que vão se impor dentro desses contos de fadas, que seria a loja dele. A gente fez a loja inteira, inclusive a gente pintou a loja, né, nessas 3 cores, né, o pink, o azul e o amarelo, lá dentro e fora. Então, justamente essa ideia de novo, né, dentro e fora é a mesma coisa, é um conjunto, porque quando eu comecei a trabalhar, vitrina era só a vitrina, e com o tempo virou visual merchandising, que é a vitrina, a loja, tudo que vai até lá no fundo. Então, não é mais só uma cenografia de frente, mas a cenografia profunda. Uhum. Acho que um código de barra. Tem 40 minutos. A gente encerra? Ou então tá. faz as outras 2. Acho que só tem mais 2. Não tem pergunta pra G? Pode? Pode continuar. Acho que é melhor terminar. Então tá, vamos lá. Esse simplesmente usou o código de barras, tá vendo? Então ele fez uma vitrine que não diz nada, mas a gente sabe que é o código de barras. Né? Não precisa explicar, não precisa nada. Essa é uma loja lá no Megapolo, era um atacado, né? Então vocês estão vendo, já é diferente, né? Então tem mais manequins, mas eles são agrupados separadamente, não estão em linha reta, né? Que normalmente quando vem atacado é um do ladinho do outro. Mas ele faz uma cenografia e usa o código de barras. Ali no Megapolo também, e a gente vai aprofundar em relação às formas de temática, mas às vezes pensando um pouco nessa forma cônica ali da luminária, então assim, pensar nesse cromatismo como um agente importante para pensar essa vitrina da esquerda, né? E na direita a gente tem essa forma geométrica, esse jogo de xadrez, enfim, pensando preto e branco, e como esse preto tá nas peças também, o branco no mobiliário, então eu vou fazendo todo um jogo de composição. Pode trocar. Não, pra cá? Trocar. Essa aqui não existe mais. E essa aqui são as últimas que a gente fez o ano retrasado no evento da Gabriel Monteiro da Silva, que era Colorido da Gabriel. Então essa é a Bucala, uma loja de papéis de parede. Então é como a gente estava montando. Então são várias camadas de papéis que a gente foi rasgando e colocando iluminação dentro até formar a vitrina, como se fosse um estouro desses papéis. Quando a gente olha assim, a gente não percebe todo esse trabalho que teve, mas são 5 camadas de papel e entre elas tem um LED, né, para cada uma para aparecer. Então, assim, para quem não sabe que é papel, é estranho, mas para quem sabe que é papel, começa a entender como é que é a construção dessa materialidade. Então, é o próprio papel que é a vitrina e não tem outra coisa. E acho que tem só mais uma, assim a gente vai encerrar. A Beraldini, também no Colorida Gabriel. Então, ela queria colocar essas 2 poltronas de carneiro, né? Então, uma de cima e uma de baixo, elas estão de ponta cabeça. E aí também usou o LED para iluminar tanto embaixo quanto em cima. E nas laterais tem uma iluminação. E todo o tecido que foi usado, a materialidade está aqui à direita. É a lã de carneiro, o tecido ferrugem e o tecido laranja e esse couro trançado. Então, tudo isso fez parte da construção dessa vitrina.